A paz de Cristo Jesus a todos. O que é batismo em águas e qual a sua importância para nós? Convido você para, em breve espaço de tempo, entendermos melhor sobre este assunto. Este estudo, esta pequena meditação vai servir para você que já é batizado em águas e para você que, como servo de Deus, pretende descer as águas batismais. O estudo está baseado no livro do pastor Raifran Batista da Silva, volume 1, Edificando a Igreja pelo Ensino da Palavra. No capítulo 17, ele trata deste assunto, o batismo em águas, qual a sua importância, e traz a referência de Mateus, capítulo 28, e o versículo de número 19. O texto sagrado diz assim sobre este assunto. Observe. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Este é o versículo escolhido para a nossa meditação. Antes de entendermos o que é batismo em águas, vamos entender o que não é batismo em águas. Corrigindo assim a visão de algumas pessoas, de maneira ao entendimento errado que muitos têm sobre batismo em águas. Vamos desmistificar aqui algumas coisas. Alguns pensam que batismo em águas é um meio para se obter a salvação. E na verdade não é. O batismo é para quem já é salvo e não para dar salvação a alguém. Portanto, só deve se batizar em águas quem já entregou a vida para Jesus e pela fé encontrou a salvação. Batismo, portanto, é para quem já é salvo e não para trazer salvação. Batismo não é novo nascimento. O batismo é, na verdade, símbolo do novo nascimento. O batismo em águas é para quem já nasceu de novo em Cristo Jesus. Batismo também não é sepultamento de pecados. Ou seja, batismo não é perdão de pecados. Ou o perdão de pecados não advém pela imersão, pelo batismo em si. O batismo, portanto, é símbolo dessa imersão, é o símbolo desse sepultamento dos pecados. Símbolo, na verdade, representa o que já aconteceu na vida do crente numa posição anteriormente em que ele entregou a vida para Jesus. Batismo também não é garantia de santificação para a continuidade da vida cristã. Observa aqui o autor. Ou seja, muitos pensam que depois de se batizarem em águas, não precisam mais ter cuidado com a sua vida cristã, não precisam mais se preocupar com a santificação pessoal. E na verdade não deve ser assim. O batismo em águas, ele não é garantia de uma santificação contínua, independente das tuas atitudes. Portanto, aqui são algumas informações sobre o que não é batismo em águas. Mas então, o que é batismo, afinal de contas? Ora, batismo, no original, a expressão significa imergir, mergulhar totalmente. Por isso é que o batismo bíblico, ensinado nas Escrituras, é aquele em que a pessoa mergulha completamente o seu corpo. Por isso vamos aqui algumas informações sobre o real significado, o real entendimento de batismo em águas. Batismo é uma demonstração pública da fé em Cristo Jesus. Todos os que se batizam em águas estão dizendo para o mundo, estão declarando para o mundo que creram em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Batismo também demonstra uma verdadeira convicção da pessoa em servir a Cristo Jesus por toda a sua vida. O batismo também é uma ordenança de Jesus à igreja. Batismo não é invenção de pastor. Batismo não é invenção da igreja, não é criação do homem em si. Batismo foi uma ordem dada, uma expressa ordem dada por Jesus a todos os seus discípulos. O batismo simboliza alguns aspectos importantes da fé cristã, como simboliza o poder purificador da palavra de Deus e da regeneração. A Bíblia diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, a palavra lava o homem de toda a sua vida
lava toda a sua vida das coisas que não agradam a Deus. E o batismo em águas simbolicamente representa essa lavagem dada por Deus através da sua palavra. O batismo também representa a morte para o pecado, a morte da velha natureza para o mundo de pecados. E uma nova vida ressurge simbolicamente quando a pessoa sai das águas. O batismo em águas também representa o sepultamento e ressurreição de Jesus. Ou seja, quando a pessoa imerge nas águas e volta à tona, ele está representando, simbolizando ali a morte e a ressurreição de Jesus, e com isso também a morte da vida velha dele e a nova vida em Cristo Jesus. O batismo também é um ato de obediência a Cristo Jesus. O batismo representa uma integral obediência ao Senhor. O batismo também é o meio pelo qual o novo crente torna-se membro de uma igreja local, uma igreja física, uma congregação, uma comunidade. É o meio pelo qual ele se integra ao corpo local da igreja, fazendo parte assim da membresia.